Alexandre de Moraes pode realmente ser preso depois das conversas vazadas pela Folha de São Paulo? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes, peço que você se inscreva no canal, que você curta, que você comente, que você compartilhe, enfim, que você me ajude a alcançar cada vez mais pessoas, falar com eles de política sim, mas sempre com viés cristão. Gente, eu estou sendo bombardeado aqui de perguntas a respeito dessa situação, desses áudios, dessas conversas vazadas pela Folha de São Paulo. Até porque, se você não sabe, eu sou advogado criminalista, é a área em que eu atuo. Então eu vou tentar trazer para você aqui o comentário mais profissional possível. Infelizmente, eu gostaria de chegar aqui e falar para você que o Alexandre de Moraes vai ser preso. Mas eu não posso enganar você e mentir para você em troca aí de engajamento. Não vou fazer isso. Então vou trazer para você, da forma mais técnica possível, o comentário do que pode acontecer. Antes eu peço que você escute esse áudio comigo. É bem rapidinho aqui, 1 minuto, para que a gente possa embasar o comentário. O áudio, um dos áudios vazados, acho que o mais sério deles, pela Folha de São Paulo, no dia de ontem. Vamos ouvir. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Seguinte, conversando com a Cristina, ela pediu que a partir deste relatório e desse em diante, tá, onde você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral. O número do processo nunca ficar em aberto. Colocar, no caso desse e dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781, tá? E de ordem, colocar como de ordem do Dr. Marco Antônio, tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, tá? Então, ficaria para todos os fins que é de ordem dele, do Dr. Marco, que ele manda enviar, né? É pra gente, aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc, né? E colocar em cima, repito, Tribunal Superior Eleitoral, processo como nesse aqui, já que você mandou, por favor, 4781, e de ordem do Dr. Marco Antônio Martim Vargas, juiz, não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, né? Mas enfim, juiz, auxiliar, o juiz, enfim, né? Do Tribunal Superior da Presidência, enfim, por favor, tá? E eu aguardo outra via. Muito obrigado. Aí, complicado, né? Esse áudio, ele é um dos áudios vazados. Para mim, ele é o mais sério, porque o assessor aí do Moraes fala de forma clara que o Moraes mandou adulterar o laudo pericial. Então, ele mandou investigar alguém e falou, quero que mude isso, mude aquilo, escreva isso, escreva aquilo, para depois ele tomar a decisão em cima do laudo. Gente, isso é um absurdo. Trazer para o nosso dia a dia, como se você fosse investigado e o juiz ligasse pro perito e falasse, diga que o tiro foi dado por ele. Aí eu vou tomar a decisão aqui de mandar prender, de condenar ele. Você me entende? Lógico, eu estou tentando trazer o mais simplista possível, mas quando o juiz manda adulterar um laudo, troca quem fez o pedido, para que ele possa julgar, porque o pedido é dele. Coloca um laranja, que é esse Marco Antônio, coloca um laranja aí como se estivesse pedindo, coloque de outro tribunal, altera o número do processo. Gente, isso é um escárnio, um absurdo. Isso acaba com tudo aquilo que a gente estudou. Tanto eu quanto todos os colegas do Brasil inteiro. Alexandre de Moraes está cuspindo na nossa cara. Tudo que a gente estudou cai por terra por esse homem que presta um desserviço a tudo que é trabalhado em termos de justiça nesse país. Não é só o STF. Desde a primeira instância, desde o primeiro advogado. Isso é um absurdo. E, sinceramente, eu torço para que ele pague por seus crimes com pena de prisão. Essa é a minha visão em relação a alguém que eu admirava antes, lendo o trabalho dele, e que eu tenho algeriza hoje quando ouço o nome dele. Porque ele destruiu a minha profissão, destruiu tudo aquilo que eu aprendi. Dito isso, as perguntas que eu recebi aqui foram muitas. Vou colocar em 3 grupos grandes para a gente falar rapidamente, que eu não quero estender muito o vídeo. Primeira pergunta, a mais recorrente. Esses áudios podem levar o Moraes à prisão? Gente, é muito difícil que isso aconteça. Pode acontecer? Eu vejo que isso pode acontecer se tiver uma acumulação de pedidos, de processos, de condenações. Ele pode ser condenado, por exemplo, por adulterar provas processuais, fraude ao processo, aqui tem calúnia, com certeza, tem muita coisa. Então, se você conseguir condenar ele por vários tipos penais diferentes e depois somar as penas, pode até acontecer. Mas eu acho difícil. Eu acho mais provável que essa condenação, se vier, venha pelo TPI, pelo Tribunal Penal Internacional, como eu já falei alguns vídeos atrás. Para mim, ele comete crime contra a humanidade, na modalidade de perseguição a determinado grupo político. Essa é uma das modalidades que caracteriza o crime contra a humanidade, e aí poderia ter uma ordem de prisão do TPI, do Tribunal Penal Internacional, contra ele. Inclusive, já tem processos andando contra ele nos Estados Unidos. Aí eu acho mais provável. Na mesma pergunta ainda
e o que pode acontecer com os julgamentos que ele participou. É difícil dizer isso, mas se ele for considerado um juiz parcial, pode-se anular os casos em que se comprova a parcialidade dele. É como aconteceu com o Sérgio Moro. Então, por exemplo, o julgamento que ele participou, ou que ele relatou, e principalmente que ele relatou, como é o caso do 8 de janeiro, todos eles podem ser cancelados. Pode voltar a estaca zero, pode ser refeito. Isso é possível. Eu acho que o STF vai soltar a mão dele, porque quem ficar de mão dada com ele vai afundar junto e sabe disso. E o pessoal que está lá não é bonzinho a esse ponto, não. A segunda pergunta mais recorrente. Quem está por trás disso? Vou deixar isso aqui para depois, tá? Por último. Deixa eu falar na terceira antes. Consequências para as eleições. Olha, ele era presidente do TSE. E ele usou do TSE, da estrutura e também do STF, para influenciar de forma direta no resultado das eleições. Pode sim ter pedido para anular as eleições? Pode, só eu não sei se vai dar tempo, né? Porque o mandato já vai se encerrar antes que isso aconteça, na minha visão. Mas pode sim, é cabível um pedido de anulação das eleições se ele for condenado. Por exemplo, se ele é parcial e se ele era presidente do TSE e se ele usou da estrutura para perseguir um determinado lado político, para mim é óbvio que ele interferiu de forma direta nas eleições, portanto as eleições podem ser anuladas. Mas anular a eleição e refazer a eleição para alguns meses, talvez, muito difícil, né? Até porque tem um período para isso, então eu acho que não vai dar tempo para isso. Vamos lá à segunda pergunta, que essa é a mais cabeluda para mim, é que me faz pensar mais. A pergunta é, quem está por trás disso? E aí eu abro um paralelo para você e eu pergunto para você. Você acha que quem está... É lógico que tem alguém por trás, né? Isso é claro. Esses áudios não caíram do céu. Quem gravou, não gravou porque era bonzinho. Ou porque era bobinho. Mas essa pessoa, essa instituição, esse órgão, não sei o que está por trás, é nacional ou é internacional? Se for internacional, para mim, ele tem a ver com a briga com o Elon Musk, por tudo que eu vi até agora. Até porque o Elon Musk ele deu algumas indiretas aí antes disso acontecer. Então, me parece a mesma sequência. Pode, inclusive, esses áudios serem gravados aí nessas conversas. Lembra que eu falava para você um tempo atrás? Áudios, documentos estão tramitando por redes sociais, ou por WhatsApp, como é o caso aqui, ou por postagem, ou por tráfego, de qualquer forma, de internet. E, de alguma forma, vazou. Então, se o vazamento é internacional, para mim, é algo que vem realmente para arrebentar com o Moraes e para arrebentar com toda essa esquerda progressista no Brasil que foi favorecida por Moraes. Porque, muito provavelmente, se puxar essa corda, vai chegar em mais gente. Inclusive, uma pessoa que há muito tempo eu penso nele, não vou falar o nome aqui, mas ele lembra muito um vampiro, né? E para mim talvez seja o nome por trás de tudo isso. E puxando a corda do Alexandre de Moraes, possivelmente vai chegar nesses nomes, a gente vai ver realmente quem é quem. Se for nacional, aí abre um leque, pode ser fogo amigo de dentro do próprio STF. Eu até tenho minhas suspeitas aqui, mas não vou falar. Quem poderia estar fazendo isso? Também pode ser do governo. Gente, quando a mídia se une para falar mal do Alexandre de Moraes, quando a mídia esquerdista vem para fazer uma defesa xoxa do Alexandre de Moraes, bem xoxa, acompanhe o que fala 247, o que fala a revista Fórum, bem sem vergonha a defesa deles. Quando a Gleice Hoffmann vem fazer uma defesa bem sem vergonha também em relação ao Alexandre de Moraes, eu fico pensando aqui, se cair o Alexandre de Moraes, o que acontece? Você já se perguntou? O Alexandre de Moraes cai hoje, amanhã o Lula coloca mais um ministro da sua confiança. É a mesma coisa do Dino. Ah, mas você viu, o Dino está brigando com o Lula. O Dino agora acabou com a emenda Pix. E eu me pergunto, quem será que pediu para ele acabar com a emenda Pix? Quem será que fez esse pedido para o Dino? Será que realmente ele está brigado com o Lula? Ou será que nós teremos mais um Flávio Dino, mais um Zanin, mais um amigo, mais um advogado do presidente? Não sei. Quem será o ministro no lugar do Alexandre de Moraes se ele cair? Então eu deixo para você a pergunta, não tem condições de responder. Se é internacional, para mim, vem lá da briga dele com o Elon Musk. Mas se for nacional, esse pode ser fogo amigo dentro do próprio STF. E o mais possível para mim é que o PT esteja fritando o Alexandre de Moraes para colocar alguém no lugar dele. O que você acha? Diz para mim nos comentários aí. Ficou mais longo que eu queria o vídeo, mas é um assunto delicado, né? É difícil comentar aqui. Mas eu quero ouvir você. Diz para mim o que você acha em relação a isso. Quem aprontou para o Alexandre de Moraes? Quem pegou ele? A armadilha foi de quem?
Ele vai ou não para a prisão? Ele cai ou não cai? O que vai acontecer? Fala a tua opinião para mim aí. Grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.